Olá, Impulsers! Bem-vindo ao Festival Impulso. Hoje estamos aqui com Nicole Vanoni, diretora da Curitiba Cia de Dança. Vocês devem lembrar quando se calam os anjos, a lenda das cataratas. Nicole, conte para a gente como é que surgiu essa ideia da Curitiba Cia de Dança. Curitiba Cia de Dança vai fazer 7 anos esse ano. Aliás, acho que está fazendo por agora, né? Finalzinho de outubro. E a ideia da Curitiba foi sempre trazer, não só para Curitiba, mas para o estado do Paraná, uma companhia profissional para aproveitar todo o talento de bailarinos que vem até Curitiba. E a minha ideia sempre foi fazer com que os bailarinos de Curitiba, do estado, ficassem aqui. Então, eu saí à procura de patrocínios, de projeto, aprendi a escrever projetos de lei de incentivo, tanto Rouanet, Mecenato, Profice, que é o estadual. Então, a minha ideia inicial foi mesmo a gente formar outra companhia, né? No caso, a minha é particular, mas formar uma companhia de bailarinos profissionais para que eles pudessem ficar no Brasil e ter um salário digno como um bailarino, que bailarino também é uma carreira maravilhosa. Né? E aproveitar, né, que a gente vai só aproveitar essa arte, a gente que tem muito a agradecer, porque, né, nós temos esse prazer de poder contemplar esse trabalho lindo. Nicole, eu sei que há um tempo atrás vocês foram para a Itália, inclusive o professor Heraldo, a professora Natália, que dão aula aqui, estavam na sua companhia nessa época, né? Eu queria perguntar para você, a arte tem fronteiras? Como é essa diferença? Houve ou não houve essa diferença entre a arte aqui no Brasil e a arte por lá? Quando a gente foi para a Itália, a gente foi dançar a Lenda das Cataratas. Foi o primeiro balé da Curitiba, que foi em 2014, faz um pouquinho de tempo. Foi quando a gente iniciou os nossos trabalhos profissionais. E a ideia de levar a Lenda para a Itália foi justamente porque seria o ano de Copa do Mundo do Brasil. Então, eles queriam fomentar não só a dança, a arte brasileira, mas levar a história do Paraná, que é a nossa lenda, de Foz do Iguaçu, para a Itália, para trazer turistas através da arte. A arte não tem fronteira, a arte não tem tempo, a arte não tem espaço, a arte tem paixão, tem sentimento, tem empoderamento, tem sangue. Então, a arte, para mim, é uma coisa que é de vida, é uma coisa que é intensa, é tudo. Que coisa mais linda, gente. Então, aproveitando essa deixa, a gente sabe que vocês, ano passado, estrearam o Quebra-Nozes num formato diferente, né? Foi na Pedreira? Não, não foi na Pedreira, foi nas Ruínas de São Francisco, né? E também foi um estilo um pouco misto, tinha um pouco de comicidade ali no meio. Esse ano vocês pretendem retornar com esse balé? Como é que estão esses projetos? Quebra-Nozes foi um dos desafios mais loucos da minha vida, da minha carreira como produtora, como diretora, porque eu saí de um teatro convencional, palco italiano, luzes, para ir dançar num teatro onde não tinha cenário, que o cenário que era um castelo, o original da obra, passou a ser umas ruínas. Então, foi uma obra bem delicada para a gente fazer em relação a produções, mas foi muito especial levar o Quebra-Nozes para ruínas e para um palco externo, onde a plateia tinha uma interação com a plateia junto, e os bailarinos, tanto os profissionais quanto os amadores, que a gente recrutou em Curitiba, com uma audição, dando oportunidade para quem também estava saindo da carreira acadêmica para entrar numa carreira profissional. A gente trabalhou com 35 bailarinos, eram 5, 6 crianças, 10 adolescentes, o resto bailarinos profissionais da Curitiba e de outras escolas de Curitiba. Mas foi um desafio bem grande a gente fazer essa obra em espaço aberto. A gente dependia do tempo, a gente sabe que Curitiba ele é um pouco traiçoeiro com a gente, muito. Né? Tem dia que amanhece aquele sol lindo e depois da noite está aquela chuva que não conseguia dançar. Tanto é que o último espetáculo a gente não fez. Mas foi casa cheia todos os dias de espetáculo. E esse ano eu estou lançando um desafio ainda maior. Em questões de Covid, em questões de pandemia, a gente teve que se ausentar do nosso trabalho, a gente perdeu muita coisa,
Em relação ao nosso trabalho mesmo, a Curitiba está parada por enquanto, parada de projetos e dinheiro, mas nunca parada de vida, de pulsar, de movimento. Isso a gente não para jamais, a gente não vai parar. A gente faz as aulas online também, a gente tem bastante amigos que trabalham com a dança, que oferecem as aulas para os bailarinos, para eles manterem o corpo condicionado, porque a dança profissional ela é igual um esporte de rendimento, como eu falo, né? É igual um time de futebol, eles não podem parar de treinar, eles não podem parar de manter condicionado, senão o corpo ele pede e depois a gente sofre um pouquinho para voltar em cena. Então, a gente vai estar fazendo o Quebra-Nozes esse ano, se tudo der certo, na Pedreira, Paulo Leminski, em Maneira Drive-In, onde as pessoas vão de carro e vai assistir uma obra maravilhosa também, de um pouquinho de dança contemporânea, satirizada, com muito balé clássico de qualidade. Os bailarinos estão fazendo aula já diariamente, se preparando para esse balé, mas a gente ainda vem buscando patrocinadores para com que aconteça essa obra na íntegra, com todos os bailarinos e artistas e os profissionais que merecem trabalhar de uma maneira digna e saudável, com certeza. Sim, esse momento de pandemia, né, foi um ano bastante atípico. A nossa companhia de dança aqui, ela continuou fazendo aulas online de maneira bastante precária, digamos assim, porque não é a mesma estrutura, né? O mesmo conversar do professor com o aluno. A gente aproveitou para revisitar lá alguns conceitos da improvisação. E para vocês, Nicole, vocês ficaram parados? Foi difícil? Agora que vocês estão retornando? Na verdade, a gente saiu, né, de férias, que foi o nosso último trabalho, foi o Quebra-Nozes do ano passado, em dezembro, e a gente retornaria em março, após o Carnaval. Estava tudo certo para isso, a gente tem alguns projetos que estão na lei de incentivo, e os patrocinadores falaram que iriam depositar no final de março, ali no fechamento do trimestres das empresas. E veio a pandemia, a gente sabe que não aconteceu no Brasil primeiro, né? Foi China, Sim. depois Europa. Conforme foi quebrando tudo, foi parando a economia, o Brasil já meio que começou a entrar em retaguarda em relação à grana, e acabaram não depositando esse aporte financeiro. Então, ali eu já percebi que a gente não voltaria tão cedo, imaginei que a gente voltaria em março, maio, junho, foi indo, e daí a gente foi perdendo as forças, né, para continuar trabalhando só com dança. Então, muitos dos bailarinos foram trabalhar no iFood, de bike como entregador. Outros tentaram ir para os supermercados, porque eram os únicos que estavam abertos, estavam Sim. trabalhando em caixa, em repositor de mercadoria. E tem bastante que está fazendo culinária, pão, está tentando sobreviver de alguma forma. E daí, essa nossa volta está sendo também aos poucos. A gente está tendo tem uma outra aula semanal de condicionamento, de preparação física e de balé também, que é uma aula que a gente não abre mão. Mas todos eles estão procurando um condicionamento particular com as aulas que estão sendo oferecidas no Brasil e no mundo inteiro, que são aulas online, que eles conseguem fazer essa aula sem custo, porque é difícil, né? A gente teria que pagar para um professor para manter esse condicionamento. Mas tá funcionando. E daí a gente está voltando agora, essa semana, a semana que vem, já com uma conversa sobre o Quebra-Nozes do Natal, para as aulas voltarem a ser diariamente. No nosso caso, a gente vai se dividir em pequenos grupos para estar utilizando o espaço da companhia e com ensaios online também. Então, vai ser uma aula presencial, uma aula online, uma presencial e uma online, reunindo a equipe de uma maneira assim mais aberta. Provavelmente a gente vai para ensaiar em um ginásio de esporte ou até mesmo na Pedreira, né, onde é um lugar aberto que a gente consegue ensaiar. Os meus casais de duetos, de paredês, eu estou tentando manter casais mesmos. Os bailarinos que são casados ou namorados, que moram juntos. A gente tem grandes grupos que moram juntos. Hoje, a Curitiba teria uns 10 bailarinos que
a gente não tem nenhum contrato físico, nenhum contrato onde diz que eles são contratados pela Curitiba. A gente tem um amor pela arte, uma confiança que isso vai voltar, que vai mudar. Então, eu também continuo correndo atrás, me virando para fazer projetos de drive-in, que também está funcionando. A gente se apresentou no estacionamento do Madalosso semana passada, de uma forma que funciona também. Não é a maneira adequada, dançar de tênis, de bota, porque a gente gosta de estar no palco. Não é a maneira adequada ter o farol como o elemento de cena, a luz. A lâmpada par a 64. lâmpada par 64, mas é o que tem, é o que talvez faça com que a gente se sente vivo na arte, na dança, no que a gente escolheu como profissão. Porque a dança ela é uma profissão maravilhosa, tanto quanto qualquer outra profissão. Eu acho que quando a gente trabalha com o que a gente gosta, a gente tem a ser feliz. Olha, a gente deseja realmente que tudo dê certo, que as pessoas se sensibilizem e que colaborem com esse projeto, porque Curitiba merece, Curitiba precisa de arte, de boa arte. Muito obrigada, Nicole, muito obrigada aos bailarinos. E quero dizer para vocês que sigam lá o @Impulso Festival. Logo em seguida, a gente vai ter uma apresentação com o grupo de dança de salão aqui do clube e também uma maquiagem artística imperdível. Nosso grande colaborador, nosso grande amigo Jojo, fez uma coisa maravilhosa com as nossas professoras Débora e Vivian. Muito obrigada pela audiência. Até a próxima, Impulsers!